A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre do ano de 2024, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Essa lição foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima e quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. Não se esqueça de pôr à frente estudos e mensagens. Essa lição nós vamos comentar ela sem os slides. Não foi possível nós criarmos os slides para o comentário dessa lição. Mas vamos passar aqui pelos tópicos da nossa lição. É a lição de número 11, a promessa de provisão. O textual da nossa lição diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A verdade prática diz que o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e também as nossas necessidades espirituais. O Senhor provê todas as nossas necessidades. Ele está atento à sua criatura, aos seus filhos, e ele provê todas essas coisas. É importante lembrarmos também que Deus provê o alimento, Deus provê as vestes, Deus provê a bebida, ou seja, a água, para saciar a sede de todos os homens. Todos. Os homens deveriam ser gratos a Deus, porque tanto para justos e injustos, Deus tem sido justo, tem sido fiel, não tem deixado faltar. Para que o homem obtenha, é claro, o homem precisa fazer a sua parte, trabalhar, para que tenham comida, para que tenham bebida, para que tenham vestes. As necessidades espirituais do homem também Deus provê quando esse homem busca ao Senhor. Quando ele busca a Deus, as suas necessidades espirituais também são supridas. Então, essa lição tem um comentário muito importante para a nossa vida. Diz que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, conforme a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Também Hebreus, capítulo 4, versículo 12, traz-nos textos que podemos compreender corpo, alma e espírito. Então Jesus é quem provém para as nossas necessidades físicas, porque nós somos corpo. Ele também é provisão para as nossas necessidades emocionais, por causa da nossa alma. Ele também provém as nossas necessidades espirituais, porque nós temos um espírito. Deus soprou sobre as narinas do homem um espírito de vida, o espírito humano. E o espírito humano, ele necessita de Deus. Ele precisa de Deus para que ele tenha uma vida espiritual vivificada, renovada, em nome do Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico da nossa lição, eu vou lendo aqui, fala sobre a provisão das nossas necessidades básicas. E quais são as nossas necessidades básicas, a não ser comer, beber e vestir? É disso que Jesus está falando. Buscai primeiramente o reino de Deus e as suas justiças,
a sua justiça, e essas coisas, não é as demais coisas, como nós ouvimos muitos pregadores e ensinadores dizerem. Não é as demais coisas, mas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque demais, gente, é muita coisa. Então, estas coisas, comida, bebida e vestes, vos serão acrescentadas. Então, no Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, ele fala de oração, ele fala de jejum, dentre outros temas. Jesus fala de tudo isso. Então ele ensina aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa, de maneira preocupada por causa dessas coisas. O que os discípulos deveriam fazer era o quê? Seguir a ele, sem se preocupar com as demais coisas. Por quê? Porque ele provém para o homem as suas necessidades. Então, no cuidado das nossas necessidades físicas, ele promete não deixar faltar a comida, não deixar faltar a bebida, que é a água, e também não deixar faltar a vestimenta. O ponto 2 da nossa lição, a provisão do alimento. Na provisão do alimento, versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu. E ele diz que as aves do céu não semeiam, as aves do céu não plantam, né? Mas elas comem, elas têm o seu alimento, elas se satisfazem, não falta para ela. Aí Jesus vai dizer, se ele as alimenta, quanto mais a nós, que somos as suas criaturas. Ele também traz esse alimento para nós, para o homem. E ele diz, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário, não é? O seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao homem. Deus olha para ele, e se Deus olha para os animais, quanto mais ao ser humano, que é um ser que foi criado por Deus de uma forma diferenciada, de uma forma especial. Deus criou os animais pela palavra, mas o homem, Deus criou com as suas próprias mãos. Ele fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida. Então, para esse ser humano, então, Deus, ele provém as suas necessidades alimentares. E também, no tópico 3, fala da provisão da vestimenta. Da mesma forma, nos versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios do campo. Aos lírios do campo. E quando ele fala aos lírios do campo, ele provém, está falando da provisão da vestimenta. Deus se dirige então aos lírios do campo para falar sobre as vestimentas do homem. Deus não deixa faltar e mostra-nos como eles são belos. Os lírios do campo são belos, mas para eles não falta a vestimenta. Não falta com o que ele se cobrir. Aí você pode dizer, mas tanta gente morrendo de frio. Olha, Deus não tem culpa de o homem administrar mal este mundo. O homem é que administra mal o mundo. Muita gente passando frio e muita gente com sobras de vestimenta em sua casa. Muita gente, às vezes, morrendo, às vezes, de fome. Muita gente morre de fome. E quanta comida o homem joga no lixo. Isso é o quê? É uma má administração do homem. Deus não tem culpa de o homem administrar mal este mundo. A culpa é do homem. A culpa não é de Deus. O homem
é que administra mal. A administração do mundo é má. Por isso, muita gente morre de fome quando muita comida é jogada no lixo. Muita gente passa frio, não tem vestes, quando muitas roupas também são queimadas, são lançadas no lixo, e quando muita gente está precisando de roupa para se vestir. Isso é o quê? É Deus? Não, é o homem. É a má administração do homem. Deus, ele provê essas coisas, as necessidades do homem, né? Mas o homem, ele administra mal, e por isso nós vemos aí um mundo cheio de necessidades, mas por causa dele próprio, tá bem? O tópico 2 da nossa lição é a provisão das nossas necessidades emocionais. O homem tem necessidades emocionais. E a necessidade emocional advém na vida do homem por falta de Deus. O homem sem Deus não tem espiritualidade. Ele não tem o Espírito Santo na sua vida. Falta Deus. Se falta Deus, falta o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá vida e vigor para o homem. O Espírito Santo é que orienta o homem, que dirige o homem, que guia o homem para os caminhos de Deus. Fora dos caminhos de Deus, o homem tem dificuldades de que suas necessidades emocionais sejam supridas. Ele precisa de Deus. E o primeiro ponto do segundo tópico, somos seres integrais. Então a palavra de Deus revela que nós somos corpo, mas também nós somos alma. Então o homem tem duas partes e três substâncias. Duas partes. O corpo, que é a parte material, e o espírito ou a alma. O espírito e a alma e espírito, que é a parte espiritual do homem. Então são duas partes e três substâncias: corpo, alma e espírito. Como já dissemos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23, nós podemos ler aqui na nossa Bíblia, que hoje tudo aqui é provisado aqui. Nós vamos procurar aqui um versículo bíblico para nós, então, comentar sobre esses textos que são muito importantes para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo de número 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Vamos procurar aqui, gente. Aqui é tudo, e a gente sabe, mas é bom a gente ler. 5, 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. Aí Paulo vai dizer: e todo o vosso espírito, veja bem que tem um e. Não tira o e, viu? Se tirar o e vai complicar. E todo o vosso espírito e alma, olha o outro e corpo, e alma, e corpo, e alma, e corpo. Então, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa lição, ela fala sobre isso. Nesse sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais, que é a parte imaterial do homem, a alma e o espírito, como diz 1 Tessalonicenses. Mas quando nós lemos também a epístola,
ou a carta que foi escrita aos Hebreus, a carta escrita aos Hebreus, ela também fala alguma coisa parecida, 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, da alma e do espírito. Então aqui, alma e espírito, está falando da parte imaterial do homem. E a parte material é o corpo. Então, nós temos aqui, na nossa lição, essas passagens bíblicas que nos provam que o homem precisa de suas necessidades emocionais supridas, e só Deus pode suprir essas necessidades emocionais. E essas necessidades emocionais são supridas pela palavra de Deus, não é pelas emoções, mas pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos leva a ter uma vida emocional verdadeira, uma vida com a manifestação da presença de Deus, com a alegria do Espírito Santo, com a graça do nosso Senhor na nossa vida. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Então, se a pessoa tem uma alma triste, o seu semblante vai ser triste. Se ela tem uma alma alegre, essa pessoa vai se demonstrar sempre alegre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que é isso? É a emoção, é a alegria que ela sente no coração de estar na casa de Deus e manifesta no seu corpo. Vamos, o corpo é que vai, né? O corpo é que vai, mas ele vai porque a alma está impelindo ele a ir. O Espírito Santo na sua vida está dizendo, vamos à casa do Senhor. Então o corpo vai agir conforme a alma está dizendo para ele. Então, assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Quando alguém, um ente querido, um amigo, vai-se desse mundo, morre, e aí a nossa alma fica entristecida. Mesmo que nós queremos demonstrar alegria, não é aquela alegria que sentimos, mas a nossa alma está triste. Jesus também ficou triste, a alma dele angustiou-se, ele ficou aflito, e ele demonstrou isso lá no Getsemane, quando ele foi orar. Ele viu que ele seria morto na cruz, e ele manifestou isso, Senhor, Pai, passa de mim este cálice. Ele estava sofrendo, ele estava angustiado, ele estava aflito, ele pôs-se a orar, a angustiar-se, o seu corpo estava ali padecendo o que por dentro ele estava sentindo aflição. E aí ele diz, para nos consolar, em João 16:33, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, veja bem, que ela se entristece, ela sente afeto, ela se alegra, aleluias, ela também fica alegre. Quando nós lemos aqui Marcos capítulo 14, e o versículo de número 34, vamos aqui procurar na nossa Bíblia Sagrada, Marcos 14 e 34, diz assim a palavra de Deus, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui Jesus está manifestando uma tristeza, e ele diz para os discípulos, ficai aqui e vigiai. Também cantais os 7 salmos, o livro de Salmos 86, e o versículo de número 4,
diz assim: alegra a alma do teu servo, alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Então, por isso a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar. Mordomia, ou seja, administração, gerir a sua alma, para que a sua alma sempre esteja feliz, para que a sua alma esteja sempre alegre, né? Então, assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, a alma deve ser preservada de maneira irrepreensível. Veja bem, o corpo está no mundo, o corpo está no mundo, nós estamos no mundo. E tudo que há no mundo, se nós dermos ouvido a todas as coisas ruins, a nossa alma vai refletir, vai sentir-se ruim também, porque nós estamos comendo, ouvindo, participando das coisas ruins, estamos dando lugar a essas coisas ruins, a alma vai ficar também ruim, também vai ficar mal. Mas se nós ingerirmos as coisas boas, a alegria, a paz, a palavra, e procurarmos alimentar a nossa alma com as coisas boas, a nossa alma vai se sentir alegre, e o nosso espírito vai louvar a Deus, vai adorar a Deus, vai agradecer a Deus, porque a nossa alma está sendo alimentada com as coisas boas. Mas se alimentada com as coisas ruins, a nossa alma, o nosso espírito, ele vai ficar triste, vai ficar como se morto, não vai ficar avivado. Então, depende de todos nós. Por isso que João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 14 e 15, não ameis o mundo. É por isso, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, se nós dermos lugar às coisas do mundo, a nossa alma vai ser prejudicada. Então, é importante. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Então, por isso, nós devemos, então, cuidar da nossa alma para estar bem com as pessoas. Então, vamos ingerir coisas boas para, então, tratar as pessoas bem. Então, é isso que acontece conosco. Vamos fazer bem a nossa alma. Ansiedade no mundo é o segundo ponto do segundo tópico. Então, o mundo está ansioso. O mundo anda ansioso. E hoje a ansiedade tem sido uma doença terrível, né? Vemos aí a ansiedade, é uma doença dos dias de hoje. As preocupações crônicas, né, deixam as pessoas inquietas, deixam as pessoas ansiosas, deixam as pessoas doentes, pessoas estão aí aflitas e acaba ficando doente, não sabe, diante de tanta decisão que ele tem que tomar, pensando no futuro, eu vou passar fome, e vai faltar isso, e já pensa lá, e vai pensando, e vai sofrendo o dia de hoje, sem nem que chegasse o dia de amanhã. E as pessoas vão sofrendo, e daqui a pouco estão trancadas em um quarto. Não quer falar com ninguém, e começa a depressão. E a pessoa vai ficando depressiva, daqui a pouco ela quer morrer. Muitas pessoas têm se suicidado por isso. Então, cuidado com a ansiedade. Jesus disse, não fiqueis preocupados, não fiqueis ansiosos. Então, nós temos que gerir bem a nossa alma, para não entrarmos, então, em depressão. A ausência da paz no mundo é devido às ansiedades e inquietações. Por isso que as pessoas não têm paz, porque a ansiedade toma o lugar da paz. Tira a paz do homem. A ansiedade, a inquietação, tira a paz que o homem poderia ter. Então, em lugar de ansiedade, devemos ter paz.
Onde nós encontramos a paz? Em Jesus. O homem só encontra a paz em Cristo, porque Cristo é a verdadeira paz. É a verdadeira paz. Ele, antes de ascender aos céus, João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo não tem paz sem Jesus. Só há paz em uma família, quando essa família tem Jesus. Só há paz em uma pessoa, quando essa pessoa tem Jesus. Se tem Jesus, tem paz. E a paz, então, de Jesus, ela supre a necessidade do homem, porque Deus está provendo através de Jesus paz para o homem. E a ansiedade, a depressão, as doenças que causam a ansiedade, elas são expelidas desse corpo, porque Jesus entrou na vida do homem e agora ele tem paz. Então a ausência da paz do mundo é devido às ansiedades e às inquietações. Então nós podemos até ler Mateus 6, o versículo 34. 6 e 34, Jesus disse: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Então, quando a pessoa começa a pensar muito no amanhã, nas coisas que advêm, ele começa a ficar ansioso. Jesus disse: não vos inquieteis, não fiqueis ansiosos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo. Basta cada dia o seu dia. Então, não fiqueis preocupados, meu amado. Confie em Deus. Ele é o refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso pão cotidiano. A nossa necessidade está em Deus. Ele supre todas elas, nos consolando através do seu Espírito Santo. Então a solução para a ansiedade é Cristo. Podemos ler ainda 1 de Pedro. Vamos ler Filipenses primeiro. Filipenses capítulo 6. Capítulo 4, versículo 6 a 9. Vamos encontrar aqui Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 9. Pode procurar aí na sua Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui estudando assim, porque não foi possível nós escrevermos aí os slides, mas vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. É o conselho do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipe. Com certeza essa igreja também tinha ali alguns que estavam ansiosos, inquietos, preocupados. E Paulo diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica com ação de graças. Então você ora a Deus, passa para Deus qual a sua necessidade, explica para o Senhor, conversa com Ele. Oração é uma conversa com Deus. Converse com Ele, fale com Ele, converse com o Senhor, explique o que você está passando. E com certeza a sua necessidade será suprida. O versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então pensai, quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, pensai nas coisas de Deus. Colossenses capítulo 3 e 2,
Paulo vai dizer também aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, pensar nas coisas de Deus, você também consegue eliminar a ansiedade, a preocupação, a inquietação. Então, o versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então é importante pensar nas coisas de Deus. A solução para a ansiedade é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Então, o tópico número 3, o que diz o tópico de número 3? Vamos aqui ver o tópico de número 3, a provisão das necessidades espirituais. Qual é a maior necessidade espiritual do homem? Então, a maior necessidade espiritual do homem é a salvação da alma do homem. A alma do homem precisa ser salva. E quem pode salvar? Só Jesus pode salvar o homem. As coisas do mundo não salvam, o dinheiro não salva, as riquezas não salvam, os bens materiais não salvam. Pode ter o mundo de dinheiro, não compra a salvação com dinheiro. A salvação é pela fé. É a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a maior necessidade espiritual do homem é salvação, porque o homem precisa de fé para ser salvo. Então, além de ser corpo, como nós já falamos, além de ser alma, o ser humano também é espírito. E se o homem é espírito, ele precisa também que as suas necessidades espirituais sejam supridas. Necessidade de salvação. E a necessidade de salvação, ela veio por meio de Cristo. Porque quando o homem tem necessidade espiritual é por causa do pecado. O pecado matou o homem. Matou o homem. A necessidade de salvação veio por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Eles pecaram, eles desobedeceram e então contaminou o ser humano. E agora todo ser humano nasce em pecado e precisa de perdão. E Jesus veio para suprir essa necessidade espiritual. Podemos ler aqui Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. 5 e 12, o que diz? Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que, como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, veja aí, o pecado, ele tira a vida espiritual sadia, a vida com Deus do homem. Romanos 3 e 23 também fala, 3 e 23, vamos ler. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus veio para perdoar o pecado do homem e trazer paz para o homem, para o seu espírito, para que o seu espírito esteja bem. O espírito do homem precisa adorar a Deus. Para que o espírito do homem esteja bem, adorando a Deus, é preciso que a alma esteja alimentada com a palavra de Deus, a alma esteja bem. Para que a alma esteja bem, o corpo do homem, através dos seus 5 sentidos, o olho do homem, os ouvidos, a boca,
o respirar, o tato, enfim, os sentidos do homem precisam estar priorizando as coisas de Deus, olhando para Deus, falando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então é preciso que o homem esteja bem nos seus 5 sentidos, que está de frente com o mundo, está no mundo. Fazendo assim, o homem terá uma alma alimentada com Deus e o seu espírito vai estar bem para adorar a Deus. Então essa necessidade, a necessidade de salvação, era suprida por meio de Jesus, que nos trouxe o evangelho da salvação, perdoando o pecado da humanidade. Então Jesus resolveu esse problema. Como que ele fez? Ele se entregou, ele morreu por nossos pecados, ele foi crucificado, ele foi morto pelos nossos pecados. Mas ele está morto? Não, ele ressuscitou ao 3º dia e trouxe ao homem salvação, vida eterna. Conforme João 3, 16 a 18, ele preencheu essa necessidade espiritual do ser humano. Então, quando nós lemos João 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tenha vida, vida eterna. Então, Jesus, ele veio salvar, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. O homem diz, né? Não condene, que nós cristãos estamos condenando, estamos julgando. Não, nós falamos o que Jesus falou, nós pregamos o que Jesus pregou, nós aconselhamos assim como Jesus aconselhou. É que o homem não quer a verdade, o homem não aceita a verdade. Quando nós falamos a verdade, quando nós confrontamos o ser humano, falando a verdade da sua palavra, pregando o evangelho genuíno, aí o homem não aceita, porque ele está vivendo aquele pecado. Então, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. O versículo 18 diz, quem crê nele não é condenado. Crer é receber Jesus. O que é crer? Crer é se entregar para Jesus. Crer é obedecer em Jesus. Crer é ter fé em Jesus. Isso é crer. Quem crê nele não é condenado. E quem é que crê? Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é essa. Qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo, ou seja, Jesus veio ao mundo. Mas os homens, na sua forma geral, eles amam a Jesus ou eles amam as trevas? Porque quem ama Jesus não vive nas trevas. É o que diz aqui. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha aí. Os homens estão amando Jesus ou estão amando as trevas? E quando nós confrontamos a sua vida de trevas, a sua vida de pecado, eles rejeitam a luz, rejeitam a verdade, rejeitando a luz, ele está dizendo, eu prefiro as trevas, eu prefiro viver essa vida de pecado que vivo. Mas, aceitando Cristo, ele está aceitando o perdão para os seus pecados. Glórias ao nome de Jesus. Então, o segundo ponto fala da necessidade da presença e da direção de Deus.
Então o homem precisa da presença de Deus na sua vida. E como é importante a presença de Deus na vida do ser humano. Não é a presença do diabo, não é a presença do espírito maligno, não é a presença das trevas, mas é a presença da luz, é a presença de Deus que traz ao homem paz, segurança, alegria e salvação para a sua alma. Ele precisa da direção de Deus, que Deus o direcione, que Deus o oriente. Veja o que está escrito em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, o que traz a presença de Deus para o homem? O Espírito Santo, o fervor do Espírito Santo, a graça de Deus que vem pelo Espírito Santo, a salvação da alma que vem pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo dirige o homem, orienta o homem, guia o homem para estar sempre na presença do Senhor. Com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos então vencer a ansiedade. É o que está escrito deixa eu tirar isso aqui, é o que está escrito em Romanos 8, versículo 14. Romanos capítulo 8 e o versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o homem precisa da presença de Deus. É o que está aí no tópico 1, a necessidade de salvação. O tópico 2, a necessidade da presença e da direção de Deus, para que o homem não viva ansioso, para que o homem não viva inquieto, preocupado. Ele precisa da presença de Deus. Então, amado irmão, se você tem o Espírito Santo na sua vida, ele está te orientando, ele está te direcionando, ele está guiando você para o caminho da salvação, para o caminho da paz. Precisamos confiar nele. O último ponto, a necessidade do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é indispensável para nós. É o que o salmista Davi escreveu quando, depois do seu pecado, ele então chegou-se na presença de Deus e ele pediu, ele fez uma oração. Vamos ver aqui o Salmo 51 e o versículo de número 11. Não me lances fora da sua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Então nós precisamos, amado, do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é indispensável para a vida daquele que quer viver na paz, na direção de Deus, sem nenhuma ansiedade, sem nenhuma preocupação. Então, dependemos do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Nós precisamos dele para realizar a obra do Senhor, para fazer missão, para cumprir o ID de Jesus. Precisamos do Espírito Santo na nossa vida para pregar, para curar, para expulsar demônios. Nós dependemos do Espírito Santo para realizar a boa obra do Senhor. Então dependemos, é o que diz Atos. Vamos agora sairmos de Salmos, vamos para Atos capítulo 10. Capítulo 10, versículo de número 38. Atos 10 e 38. Está aqui.
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus é com você. Se você tem o Espírito Santo, Deus é com você. Deus está com você. Então faça a obra de Deus, realize a obra do Senhor. Seja uma pessoa animada, disposta, fervorosa de espírito. Seja uma pessoa que quer fazer a obra de Deus. Que esse desejo possa inundar o seu coração pela presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos capacita para realizar a obra de Deus. Então aceite fazer. Aceite fazer. O Espírito Santo vai te capacitar diante da sua dedicação, diante da sua vontade, diante do seu desejo de fazer a obra de Deus. O Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Então, se você às vezes tem dificuldade para orar, pastor, eu estou numa dificuldade tão grande, eu estou passando por um problema tão difícil que às vezes eu nem consigo orar. Mas a Bíblia também te consola em Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você está passando por uma prova, por uma dificuldade, por uma necessidade tremenda na sua vida, vai orar, não tem palavras, vai jejuar, não consegue realizar bem a obra de Deus, a prova está difícil, a luta está difícil, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo está intercedendo por você, o Espírito Santo está orando por você, está ajudando, você não está vendo, mas ele está com você. Nessa prova, nessa luta, nessa dificuldade, o Espírito Santo está te ajudando. Ele intercede por nós. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. É ele que provê toda a necessidade espiritual que o homem tem. Sem o Espírito Santo na vida, o homem não consegue vencer o mundo. Sem o Espírito Santo na vida, o homem não consegue vencer as dificuldades. Então, se você tem uma necessidade espiritual, se você é uma pessoa ansiosa, confie em Deus. Se você está vivendo, quem sabe, já cronicamente, essa ansiedade, já passou para depressão, cuide da sua vida. Tenha Deus agora na sua vida. Tenha Jesus no seu coração neste momento. Ele é poderoso para te abençoar. Ele é poderoso para alegrar a sua alma, para transformar o seu viver. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. Amados e queridos irmãos, concluímos então a nossa lição e vimos aqui que não podemos ficar ansiosos. Deus, ele provê todas as nossas necessidades básicas para o corpo, a comida, a bebida e as vestes. No tópico 2, nós vimos também a provisão das necessidades emocionais. Ele cuida de nós, né? Nós somos seres integrais, a nossa alma precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Quando ela é bem alimentada pela palavra, a ansiedade vai embora, a nossa alma fica tranquila e o nosso espírito glorifica a Deus. O ponto 3, falamos da provisão das necessidades espirituais, e para que as nossas necessidades espirituais estejam supridas, nós precisamos do Espírito Santo. Deus abençoe sua vida.
Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.